Fala, gente linda, beleza? Aqui é o professor Ricardo, o Japa da redação, e hoje eu trouxe o meu texto, isso mesmo, o texto que eu fiz no Enem 2019 para a gente analisar junto. E quer saber um pouquinho mais? Vocês vão colocar depois nos comentários, eu não vou falar a minha nota, tá? Vocês vão colocar nos comentários qual nota será que essa redação merece ou tirou. Valeu? Então vamos para a aula se você está curioso. Como é de praxe, gente linda, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações, curtir bastante, compartilhar bastante, divulgar para a família, pai, mãe, avô, parente, tio, tia, cachorro, para todo mundo, quem gosta, quem não gosta, divulga bastante o nosso trabalho, que assim você ajuda demais a gente a crescer e estimula o nosso trabalho também aqui no YouTube, beleza? Agora sim, vamos para a nossa aula. E qual foi o tema de redação em 2019? Foi justamente esse aqui, ó. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Muita gente poderia até torcer o nariz e torcer o mesmo, falando, pô, professor, mas esse tema não foi tão pertinente assim. Creio que não, né? Existiam muitos outros temas bem mais pertinentes e densos, afinal de contas, às vezes a gente passou por um ano difícil em 2018, 2019, mas enfim, foi esse tema que caiu e é esse que a gente vai levantar a discussão aqui. Editor, sobe para mim também, na minha lateral, a imagem do meu texto. Esse foi o meu texto, essa é a minha prova original. Se você conseguir aproximar essa imagem, inclusive, você vai ver que eu até deixei claro o meu nome, está escrito aí o meu nome e a minha identificação nessa folha original de redação. Claro que não dá para ver muita coisa aqui, por isso eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por partes. Eu transcrevi essa redação e dividi por partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que ao final desta aula, ao final de toda a visualização do conteúdo da redação, você vai me dar uma nota, colocar nos comentários, beleza? Primeiramente, vamos começar aí com a nossa introdução. Eu não coloquei título, Enem normalmente eu não coloco mesmo e recomendo que não se coloque, até porque não tem espaço disponível na folha de redação para você trabalhar com o título da redação, beleza? Então vamos direto ao primeiro parágrafo, a nossa introdução. Olha aí, sobe para mim, editor, esse texto. Vamos lá. Na cultura grega, Ulisses, após protagonizar a vitória dos helenos sobre os troianos, ofendeu os deuses e foi punido a não mais regressar à sua pátria. Mas, apesar de empreender longa aventura, venceu seu destino. Análogo ao mito, o Brasil enfrenta muitos desafios para efetivar a democratização da cultura, principalmente se tratando do cinema. Nesse viés, é salutar avaliar as causas que impossibilitam pleno acesso da população mais carente às salas de projeção para então propor medidas que minimizem o problema. Verifiquem com calma essa introduçãozinha, dê um pause no vídeo, tira um print se for o caso, anote para você poder estudar um pouco mais pormenorizadamente. Galera, o que eu fiz? Eu dividi a minha introdução em 3 períodos, e nesses 3 períodos, cada um deles tem uma função muito específica. O primeiro nada mais é do que a minha contextualização, em que eu trago um repertório para dizer que, olha, esse repertório indica um grande desafio enfrentado por um herói. E eu quero comparar esse desafio desse herói ao desafio também associado à nossa problemática do tema de redação, que é a questão da democratização do acesso ao cinema. E no segundo período a gente faz justamente isso, a gente insere a nossa problematização com os termos-chave. Tanto é que a gente praticamente copiou, né? Mudou uma coisa a outra, mas praticamente copiou a comanda de redação. Vamos ver de novo? Análogo ao mito, o Brasil enfrenta muitos desafios para efetivar a democratização da cultura, principalmente em se tratando do cinema. Cinema, democratização. E no último período, que é a minha tese ou posicionamento, eu fiz um direcionamento do que eu pretendo fazer no restante do texto. Eu pretendo, no caso, estabelecer uma discussão sobre a questão e encontrar lá no último parágrafo uma intervenção. Isso que a gente chama de introdução estratégica, em que ela é pensada passo a passo, em que nós definimos claramente a antecipação do conteúdo e o leitor ele não tem nenhuma surpresa quando se depara com o desenvolvimento e a conclusão. Beleza? Agora vamos para o desenvolvimento 1, gente. Olha só o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento então. Em princípio, verifica-se que a democratização do cinema encontra entraves na ocupação gradativa do espaço urbano.
O que eu estou colocando aí? Em vermelho, nessa corzinha em destaque, eu coloquei o meu chamado tópico frasal, que é aquele período inicial que inaugura, então, os parágrafos de desenvolvimento que procuram delimitar e nortear o conteúdo que vai ser desenvolvido em todo aquele parágrafo. Nesse caso, eu estou propondo investigar o motivo da falta de democratização do acesso ao cinema de acordo com a questão da ocupação urbana, o espaço, né, que é ocupado. Olha só o que a gente fez, a gente usou um repertório no caso. Na sequência, Cidade de Deus, obra do renomado escritor Paulo Lins, faz uma severa crítica aos projetos urbanistas efetivados no Rio de Janeiro a partir de meados do século XX. Segundo o autor, para elitizar o litoral carioca e incentivar o turismo, a comunidade mais carente foi relocada à periferia, ficando, por sua vez, distante dos centros culturais e de acessibilidade às salas de cinema. Então, uma das razões que a gente levanta para o problema é que a periferia, os pobres, melhor dizendo, foram sendo cada vez mais empurrados para a periferia do sistema, ficando longe dos centros urbanos que abrigam os cinemas. Fato que, degradantemente, aumentou os abismos entre os ricos e pobres. Perceberam a divisão no nosso parágrafo de desenvolvimento? Foram 4 períodos: tópico frasal, repertório, argumentação e análise do repertório e fechamento do parágrafo. Vamos agora para o segundo parágrafo de desenvolvimento? Olha lá comigo então. Conectivo, claro, né, somando uma informação a outra, ademais. Ademais, é constatável que o poder público peca pela negligência à garantia dos direitos ao cidadão. Veja que nesse segundo parágrafo argumentativo, a gente definiu o tópico frasal falando que nesse parágrafo abordaremos as falhas do Estado. Vamos lá. Como observado pela Constituição de 88, o Estado tem o dever de ofertar lazer e cultura de qualidade na manutenção do bem-estar de toda a população. Esta população, no entanto, testemunha um cenário pouco propenso no que tange ao acesso ao cinema, visto que há uma péssima distribuição de salas no país, em que ficam concentradas na região sudeste e normalmente dentro dos shopping centers, cujo público é elitizado. Desse modo, urge que o governo oferte condições para reverter esse cenário excludente. O que vocês perceberam? De novo a mesma estruturação, não é? Tópico frasal, repertório, argumentação e fechamento do parágrafo. Beleza? E na conclusão, como não poderia ser diferente, nós trouxemos também uma intervenção completa, né? Não podia ser diferente. Vamos lá. Diante do exposto, ratifica-se a crescente necessidade de democratização do cinema no país. Cabe ao Estado, primeiramente, estipular um minucioso levantamento sobre o perfil social das cidades e, a partir dessa informação, levar salas de cinema móveis a comunidades carentes. Para tanto, o poder público deve estabelecer parcerias com empresas de projeções através do estímulo construído por isenções fiscais. Tais instituições privadas levariam então os filmes, comprometendo-se com a montagem e exibição sem a cobrança de ingressos. Assim, espera-se que a cultura não mais seja uma problemática e que, tal como a heróica vitória e conquista de Ulisses, o Brasil possa superar esse desafio. O que vocês perceberam? Nós temos o agente, que é o Estado, o poder público, obviamente, mencionado no segundo período, assim como a ação que ele deve efetivar, que é levar cinema móvel para as regiões e comunidades mais carentes. Ele fala do processo que tem que ser feito, o meio e procedimento necessário. A gente tem que ter o levantamento de parcerias com empresas de projeção privada. Nesse acordo de empresas público-privadas, a gente vai conseguir consolidar, então, levar esse cinema mais à frente. A gente detalha o procedimento. Essas ações, elas devem ser feitas mediante o quê? O comprometimento dessas empresas privadas em levar cinema a essas regiões sem a cobrança de ingressos. E a gente tem um efeito também. Qual é o efeito? Lá no finalzinho. Assim a gente espera superar esse desafio. Então, uma intervenção que atende aos 5 elementos: o agente, a ação, o meio e procedimento, o detalhamento do meio e procedimento e o efeito esperado. E aí, gente linda, o que vocês acharam da minha redação? Ficou boa, não ficou? Faltou alguma coisa? Será que você mudaria algo? Acrescentaria uma informação diferente? Coloque nos comentários. E não deixe também de colocar nos comentários o quê? A nota que você acha que eu mereço, né? Será que eu mereço 1.000? 960? 880? Deixe o seu comentário, assim você ajuda também a gente a aumentar essa discussão toda e a projeção desse nosso vídeo.
Eu quero agradecer demais a você que assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado pela sua participação, sempre curtindo, compartilhando nosso conteúdo. Eu espero que você tenha uma ótima semana de estudos e até a próxima aula.